Um sorriso pode iluminar o seu dia, abrir portas e transformar vidas. Na Cleandonto estamos comprometidos em proporcionar o melhor cuidado para o seu sorriso. Com uma equipe de especialistas qualificados e tecnologia de ponta, oferecemos uma ampla gama de serviços odontológicos. Agende sua consulta hoje e descubra o que a Cleandonto pode fazer por você. Venha renovar a beleza do seu sorriso aqui na Cleandonto. Você precisa de materiais gráficos que realmente impressionem? Na Gráfica Mil Cores, transformamos suas ideias em realidade com qualidade e rapidez. Com mais de 14 anos de experiência no mercado, oferecemos uma ampla gama de produtos gráficos, desde cartões de visita até banners de grandes formatos. Trabalhamos com os melhores materiais e tecnologia de ponta para garantir a excelência em cada detalhe. Nossa equipe especializada está pronta para ajudar você e a escolher as melhores opções para o seu projeto. Com equipamentos de última geração, garantimos impressões de alta qualidade e dentro do prazo. Na Gráfica Mil Cores, a sua satisfação é a nossa prioridade. Entre em contato conosco hoje mesmo através do WhatsApp 889-8111-9411 e veja como podemos te ajudar a destacar o seu negócio. Peixada do Zeca. Em Lima Campos você vai encontrar o que há de melhor na gastronomia nordestina. Eu falei Peixada do Zeca. Estamos localizados na rua Ilídio Sampaio, número 47, na entrada de Lima Campos. Então convido a você a vir se deliciar com os melhores pratos, com as melhores receitas aqui na Peixada do Zeca. Qualidade e tradição tem nome: Peixada do Zeca. Em Icó, você pode contar com a Louro Tintas. Tecnologia em tintas automotivas. Anote aí os nossos telefones e WhatsApp. DDD 88 99226 8687 ou 99633 8499. Louro Tintas Automotivas. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café Camarada, seu programa de entrevista que recebe toda semana, para uma boa conversa, pessoas das mais diversas áreas. O Café Camarada de hoje traz para você um pouco da história de um dos grandes líderes empresariais no ramo de ótica no município de Icó. Ele já tem uma vasta experiência, há mais de 2 décadas. Temos a honra de receber no Café Camarada de hoje o Marcos Bezerra, filho natural de Icó, técnico em ótica e optometria, formado pela Faculdade FIEP em Salvador, tem bacharelado em optometria pela Faculdade Cruzeiro do Sul, também realizou vários cursos em retinoscopia estática, terapia visual e reabilitação visual. O Marcos Bezerra é casado com a digníssima Ednete Gonçalo, com quem tem 2 filhas, Ana Kívia Batista e Rebeca Batista. Nesta edição do Café Camarada, vamos conhecer um pouco da sua vida pessoal, compreender as raízes que moldaram sua personalidade ao longo desses anos, também descobrir um pouco da inspiração que lhe motiva a continuar nessa caminhada empresarial. Vamos trabalhar um pouquinho sobre projetos, pontos de vista relacionados à família, ao trabalho e também à sua fé. Marcos, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. É um grande prazer em conversar contigo no Café Camarada de hoje. Obrigado, pastor. Obrigado a toda a equipe aqui da TV Princesa. Para mim também é um prazer estar aqui hoje para termos esse papo, conversarmos, falarmos um pouco
sobre a minha vida, né? Sobre a minha história dentro da nossa cidade do Icó. Desde que eu sou desse torrão mesmo, nasci, cresci aqui, conheço muita coisa, muita gente, né? Mas me considero ainda um aprendiz nessa vida, né? A gente sempre está aprendendo, tem muito conhecimento para a gente buscar. E para mim também é um prazer estar aqui e agradecer ao senhor pelo convite, para que a gente possa também aqui expressar um pouco da nossa vida para os nossos espectadores, né? Muito bem, Marcos. Um grande prazer, mais uma vez, satisfação poder, num Café Camarada de hoje, trazer um pouco da sua história, e certamente isso vai fomentar na vida de muitos que nos acompanharão também a determinação de seguir certos trajetos da nossa história que exigem muita determinação, perseverança e, acima de tudo, a fé, que é fundamental na vida de uma pessoa. Então, Marcos, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a sua questão familiar, né? Falar aí sobre sua família, seus pais, como conheceu a sua digníssima, né? As suas filhas. Então, queria ouvir um pouquinho sobre a sua família, né? A sua história familiar. Pastor, eu sou filho do Luiz Bezerra de Oliveira, né? E Maria Eunice de Oliveira. Meu pai, ele é funcionário do Denox, já aposentado, né? Nós somos da época em que o perímetro irrigado aqui na cidade do Icó era uma potência, né? Era uma força muito grande. E o meu pai, ele era o canaleiro, era ele que liberava água para os colonos fazerem a irrigação. E geralmente ele me levava com ele, né? Para observar, né? Levava com ele como pai e filho, né? E eu ia lá para ver ele abrindo as comportas, na época com os cadeados, né? Não tinha tanta tecnologia. E o meu velhinho, ele ia de bicicleta, né? No começo foi de bicicleta na época do antigo Denox. A minha mãe, ali da cidade de Lima Campos, né? Também. Minha mãe, ela perdeu a mãe muito jovem também. Ela com 3 anos de idade também, o pai dela abandonou a família e foi morar no outro estado, né? E minha mãe conheceu meu pai e, graças a Deus, construiu a família, né? E até os 15 anos de idade, né, que foi quando eu comecei a beber. Eu me lembro que foi o meu primeiro copo de bebida. E dali para frente foi só desespero. Foi só coisa... Eu costumo dizer que eu não gosto de lembrar do meu passado com alegria, né? Se a gente pudesse voltar um pouquinho atrás, a gente consertava um bocado de coisa. Muita coisa, né, Marcos? Daria muita coisa. Mas é assim, Deus, ele tem seu propósito, né? Já está com 27 anos que eu estou na igreja, conheci minha esposa, Edinete, a qual a gente tem aí 2 filhas maravilhosas, né? E entramos aí no mercado de trabalho e, graças a Deus, foi só bênção, né? Deus, ele tem abrido as portas e a gente tem lutado e, graças a Deus, a gente, não vou dizer que a gente está já feito na vida, né? Mas, porque é trabalho, mas trabalho todos os dias, né? Estamos na luta aí e estamos aqui para também aconselhar as pessoas que eles possam ver, né? Que tudo com Deus é capaz, né? Deus, ele é maravilhoso e é a ele que eu devo todas as minhas conquistas, né? Muito bem, irmão Marcos. Marcos, são quantos irmãos aí na família? O senhor, seu pai, mas a sua mãe é dessa geração, né? Onde nascia muitos filhos, né? Isso. Trabalhando na agricultura, geralmente a família era enorme, né? Isso. Meu pai, nós somos em 5 irmãos, né? Meu pai tem uma filha que foi de um relacionamento que ele teve antes da minha mãe, né? Sim. Que ele também nem sabia até muito tempo, que ele não sabia que tinha essa filha, suspeitava, mas não sabia. Mas aí a gente conheceu ela, que a gente tem muita consideração por ela, porque é irmã. E lá na minha casa são 3 homens e mais uma mulher por parte do meu pai e minha mãe, né? Que tem o Marcelo, né, que hoje trabalha comigo, que é o técnico do meu laboratório, né? Um crente também, né? Tem a minha irmã, que ela trabalha hoje como agente de saúde na prefeitura, e tem um outro meu irmão, né, que de vez em quando ele vai para São Paulo, vai trabalhar lá, né? E essa minha irmã que mora lá no Iguatu, né? Ok. Então são 5 ao todos, né? 5, são 5. E todo mundo junto? Casaram cedo ou permaneceu todo mundo bastante tempo na casa dos pais? Não, nós passamos muito tempo na casa dos meus pais, né? Muito tempo. Eu
Eu já tô com 50, né, pastor? 50, quando eu casei, eu tinha 28 anos de idade. Então você tá vivendo a melhor idade. A melhor idade, é. Mas são todos, só a minha irmã, que é por parte só do Sim. meu pai, que não é casada, né? Sim. Que ela já tem mais de 50 também, mas é solteira, né? É solteira. Mas todos já são casados já. Ok. Irmão Marcos, o senhor já há 27 anos praticamente está na igreja evangélica, né? Sua confissão de fé já chega a quase 3 décadas. A sua família, seus irmãos, seus pais também tinham alguma forma de fé? Todos são, né? Sim. Só meu irmão e minha irmã do Iguatu, meu irmão que é Márcio, né, que é o meu irmão depois de mim, que não é ainda, né? A Sim. gente fala ainda porque Sim. a gente ainda tem essa esperança, Claro. né? E minha irmã do Iguatu, porque também foi criada dentro de outro ambiente, né? Sim. Um ambiente católico, né? Sim. E ela é muito católica. Mas meu pai, minha mãe, eu, Marcelo e minha irmã Marcilane, a gente já tá com um tempinho que tá na igreja já. Então, praticamente, aquele texto lá de Atos, crê tu e tua casa será salvo, né? Então, praticamente, as filhas, esposa, né? Isso, todos na igreja. Exatamente, todos na igreja. Que Graças bacana, a Deus, irmão Marcos. né? Irmão Marcos, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque, embora seja um tempo que o senhor não gostaria de lembrar, não gosta de lembrar, que é esse momento em que, com 15 anos de idade, o senhor começou a enveredar em certos vícios, inclusive a bebida, mas quando o senhor conhece Cristo, a vida muda radicalmente. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa sua experiência, né, com o mundo, talvez não de forma tão dramática, mas essa experiência que o senhor teve antes de conhecer Cristo. Pastor, eu gostava muito de jogar futebol, né? Aqui dentro da cidade, no meio futebolístico, eu sou conhecido como Marquinhos da Gerência, né? Certo. Marquinhos da Gerência. Sim. E, infelizmente, no mundo do esporte, você se envolve com seus amigos, né? Sim. E ali você começa a conhecer outras coisas, porque geralmente depois do futebol, a turma vai pro bar, né? E eu comecei a ir pro bar também junto com a turma e ali eu entrei no mundo do álcool, né? Muita cachaça, muita bebida, cerveja, e a gente levou uma coisa que ilude muito os jovens, né? A questão da curtição, né? É a curtição, né? Porque, infelizmente, para a juventude de hoje em dia, para muitos, a curtição é estar nesse tipo de ambiente, né? Sim. É estar em festa desenfreada, né? No meio da bebedeira, churrasco, balada, essas coisas, né? Eu tenho muita experiência com tudo isso, né? Porque eu participei de muita coisa disso aí e aí comecei realmente a desgostar os meus pais, porque passavam muito dia fora de casa, né? Foi tão intenso a coisa que acho que tinha época que meu pai dizia assim, ó, pode deixar, né? Porque passava, resolveu não se preocupar mais para poder não se matar, né? Sim. E vivia eu me lembro que minha mãe fumava bastante. Ela era muito viciada no cigarro. E uma vez ela chegou chorando para mim, pedindo para mim deixar de beber, né? E eu falei, se a senhora deixar de fumar, eu deixo de beber. Porque eu achava que ela não deixava de fumar. Sim. Porque eu achava que o vício do cigarro ainda era pior do que o da bebida. Aí minha mãe disse, você deixa mesmo? Deixa. Ela parou de fumar mesmo. Nossa, deixou de fumar. Marcos, que coisa impressionante. Foi. E eu não deixei de beber. Ei, irmão Marcos, quando você falou para sua mãe assim, olha, se a senhora deixar de fumar, eu paro de beber, o senhor falou mais como assim, uma interpelação ou como um desafio mesmo? Não foi nem na questão do desafio, porque assim, eu acreditava que ela não parava de fumar, porque eu não queria deixar de beber. Eu entendi. Então foi uma foi uma proposta que você disse, rapaz, isso é impossível de acontecer. Como ela não vai deixar, eu vou, porque como ela tem o vício dela também, e eu sei que vai ser muito complicado ela abandonar esse vício, eu, para não deixar o meu, vou fazer uma proposta para ela. Pronto. Então, se a senhora deixar de fumar, eu deixo de beber. Pronto. Aí aconteceu que ela parou de fumar mesmo. Parou até hoje, né? Hoje eu brinco com ela, eu digo, a senhora agradeça a mim por a senhora ter abandonado o vício do cigarro, porque foi por causa de mim, né? Aí ela lembra, mas você não deixou de beber, não. Ela não cumpriu o seu acordo. Não cumpriu. Né? Porque assim, pastor, aquela história que a verdadeira queda do ser humano é quando ele cai em si. Sim. Né?
E chegou um momento da minha vida, quando eu comecei a ser evangelizado, né? Eu vendo o senhor como pastor da Igreja Batista, eu digo para o senhor que eu tenho um amor pela Igreja Batista, né? Nosso amor é por Jesus, a igreja é placa, né? A Igreja Batista, a Assembleia de Deus, mas são nessas igrejas que a gente conhece a Cristo, que a gente passa a conhecer a Jesus de verdade, né? Porque as doutrinas que nos levam a conhecer o Cristo, e a gente começa a ter aquela, como é que se diz, a palavrinha que fugiu da minha boca aqui, o contato, experiência. A expectativa, né? E você começa a ter aquele interesse de saber quem era este homem, né? Jesus, né? Curiosidade. E hoje, quando às vezes eu dou alguns cursos, alguns treinamentos de venda, né? Treinamento de venda para os meus funcionários. A gente vai lá e eu sempre gosto de usar o Senhor Jesus Cristo como um exemplo, né? A capacidade que ele tinha de interagir com as pessoas naquela época, né? Por que Jesus chamava a atenção e chamou a atenção de muita gente, né? A história bíblica diz que as igrejas na época se preocuparam porque o pessoal estava deixando de ir para as igrejas e começaram a seguir Jesus, né? Teve até uma época que Cristo teve que pegar o barco e jogar lá no mar, dentro da água, lá no meio do mar, porque não tinha condições dele pregar para as multidões que a areia do mar estava cheia. Não, bota o barco lá que eu vou pregar de lá, né? E isso aí foi o que insatisfez muitos religiosos daquela época. Né? Eu uso muito essa questão dos textos, né? Sobre você fazer relacionamento, você ter contato com as pessoas, fazer amizade com as pessoas, e uso muito com as formas como Jesus entrava para ter uma conversa, né? Como Jesus sentou ali no poço de Jacó e viu aquela mulher samaritana, né? Aí Jesus disse, me dá um pouco d'água, né? Me dá um pouco d'água. Jesus estava ali deitado, né? E aquela mulher lá interpelou e disse, mas quem és tu, né? Para que você me peça um pouco d'água. Aí Jesus disse, mulher, né? A água que tu me dá eu vou beber, mas depois eu vou ter sede. Não né? conhece, não, Exatamente. Não conheces quem está te pedindo. Tu não sabes quem te pede. Se tu soubesse, né? Em vez de tu me dar, tu me pediria. É verdade. Então, assim, o evangelho, isso é o que firma o cristão, né? É o que firma o crente. É quando você conhece realmente a Jesus. Né? Muito bem, irmão Marcos. Irmão Marcos, e aí você passou quanto tempo nessa experiência de viver esse momento com a bebida, com os amigos? E parece ser até uma vida muito charmosa, né? Aparentemente parece ser uma vida muito charmosa, né? Então, quanto tempo até o senhor conhecer Cristo passou nessa experiência? Pastor, foram 8 anos só. 8 anos. Foram 8 anos. Eu lembro que quando eu já estava bem decidido a vir para o evangelho, eu tinha um amigo meu, que até hoje meus amigos, na época que eu bebia, são todos meus amigos. Eu não... Né? A gente só não frequenta os mesmos ambientes, logicamente, né? Verdade. Mas eu continuo gozando da amizade de todos ainda. A gente ainda senta, ainda conversa, bate papo, né? Mas aí, quando foi, eu tinha um amigão meu, eu tenho um amigão meu, que era o Carlinho da gerência, né? Tinha vários outros, mas esse aí era quem passava lá em casa e que eu ia na casa dele pra gente sair pra bebida, né? Pra beber, né? A gente era mesmo que somos mesmo que um irmão, né? A gente só não tem mais E ele chegou na minha casa e eu lembro que eu disse, Carlinhos, entra aqui, Carlinhos. Ele disse, a gente ia para beber. Eu disse, entra aqui, senta aqui. Né? Acho que ele lembra disso. Eu disse, rapaz, eu sou teu amigo, cara. Teu amigo de verdade. E eu sei que você é meu amigo mesmo. Mas eu vou lhe pedir uma coisa como amigo. Disse que não me chama mais para beber, não. Ele tremeu, né? Ficou ali perplexo. Puxa. Foi que houve. Aí eu disse, agora eu sou teu amigo. Hoje eu vou ser crente. Vamos para a igreja comigo? Aí ele disse, não, Marquinhos, isso aí não é minha área, não, e tal. Eu digo, pronto. Mas a gente não vai deixar de ser amigo, não. Mas agora Marcos, assim. Olha, esse caminho é muito bom, mas eu não quero seguir ele agora, não, né? Irmão Marcos, como o senhor chegou a esse ponto, né? Diz, olha, hoje a minha vida vai mudar. Eu vou seguir agora com Deus, vou para uma igreja. Então, a partir de... quem foi que te levou a ter esse entendimento, levou você para a igreja? Olha, como eu falei para o senhor, a primeira pessoa que me levou para a igreja foi o irmão Francimil, foi o Bibiu. A gente chama ele de Bibiu carinhosamente. O pai do irmão Josué. Pai de Josué, do Bertim, né, da Vilani, que agora se foi também. Então, irmão Marcos, o senhor jogava no time dele? Jogava com o Bibiu. Ele era o nosso treinador. Olha só. Era o nosso treinador, ele gostava muito de futebol,
né? E a gente, amigo também de Sim. Josué, de Bertim e outras turmas lá, né? E quando foi uma vez, ele perguntou se a gente não queria vir para a escola bíblica dominical, né? Aí eu disse, vamos. E eu fui e gostei. A gente participou ainda de uns 3 domingos de escola bíblica Sim. dominical, né? Mas naquela época, os pais da gente muito católicos, Sim. ali era o quê? Era uns mais de 35 anos atrás, se eu não me engano, eu acho que eu tinha 12, 13 anos de idade. Né? Os pais da gente eram mais assim, Sim. mais duro pro Sim. evangelho, né? Era Verdade. porque o pessoal abraçava a questão da igreja, do catolicismo, Uhum. né? E para eles só tinha aquela região e antigamente os crentes eram do cão, né? Quando você via Verdade. o pessoal via os crentes na Bíblia, já chamava de Satanás. Ei, Satanás, sai da minha porta, né? Verdade. Não queria não, a gente sabia que isso acontecia naquela época. Havia uma resistência bem maior, né? Aí, por parte dos meus pais, a gente tinha essa resistência. Eles nem eram católicos assíduos, Uhum. né? E uma vez por ano, na missa do Seu do Bonfim, né? Mas aí a gente começou, o Francisco levou, aí assim, aí dessa forma a gente foi abandonando, né? Uhum. E depois que eu comecei com essa questão da bebida e tudo, né? Foi que eu caí realmente em si. E eu lembro, pastor, porque era muito viciado na bebida. Muito viciado mesmo na bebida, em festa, e farra e tudo. E quando eu comecei a ser catequizado, né? Evangelizado, por Dona Bernadette e do irmão Gils, que eles moram lá na cidade de Russas. Sim. Né, ele trabalhava naquela subestação ali, irmão Gil, um homem muito bom, tanto ele como a esposa dele. Né, e aí, eu me lembro que eu estava uma vez trabalhando no laboratório, o Otto, e ela chegou lá, Marquinho, Jesus te ama. Desse jeito. Uhum. Jesus te ama, ela é pernambucana, né? Sim. Com esse sotaque pernambucano. Marquinho, Jesus te ama. E eu, puxa, essa mulher... Né? Ela conhecia uma menina que eu namorava na época, né? E essa menina acho que deve ter falado de mim para ela, que na época eu passei 3 anos e meio com depressão na minha vida, né? Trancado dentro de casa e tudo, e eu comecei a sair para trabalhar para ver se melhorava, e muitas vezes ia para bebida para ver se, né? Mas quando você saía da bebida, no outro dia que ia para ressaca, vinha pior a depressão, e fica aquela vontade, aquele desejo de até de tirar a vida mesmo, né? Tive síndrome do pânico. E às vezes eu conto pro pessoal, o pessoal nunca acredita, né? Eu digo, ó, eu andava assim, ó. Acho que o pessoal fica olhando, mas Marquinhos, rapaz, é difícil acreditar que você passou por isso, A né? minha mãe pegava na minha mão, bora meu filho, dar uma volta, nós saímos, o pessoal da gerência que ali não morava, via eu, de jeito aqui, ó, todo dopado, cheio de remédio e tudo. Até que teve um momento que eu disse, Senhor, ou o Senhor me cura ou me leva. Eu não aguento mais não. Não resisto mais. Eu estava deitado, eu tranquei o quarto, cheguei numa crise, tive uma crise muito forte. Aí tranquei o quarto e minha mãe se desesperou, porque achava que eu ia tirar minha vida naquele momento. E eu peguei, e eu disse, não, mãe, acalma, eu não vou, pode ficar tranquilo, eu vou orar. Aí eu coloquei meus joelhos no chão, ali no pé da cama, e fui orando ao Senhor. 3 anos e meio, jovem, disse, Senhor, ou o Senhor me leva ou me cura, eu não aguento mais não. Se o Senhor realmente tem algo comigo, se o Senhor realmente quer que eu viva nesse mundo, me cura, porque eu não aguento mais não, isso não. Desespero. E me deitei na cama, fiquei olhando para cima e recebi um renovo ali naquele momento ali. De repente eu comecei a ler a palavra de Deus e comecei a Bíblia e li naquele texto lá de Mateus, onde diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí eu disse, não tem para onde eu correr não, é aqui mesmo. Aí comecei, levantei, aí saí outra pessoa, saí novo, zerado. Outra pessoa. Minha mãe, você vai pra onde, menina? Eu disse, não, eu vou ali que eu vou me encontrar com os irmãos, que amanhã eu vou para um retiro com eles. Aí eu peguei e fui na direção da mocidade da igreja e botei meu nome, que até então eu não ia, eu disse, eu vou pro retiro. Aí fui pro retiro. E voltei, e daí pra frente foi só melhorando, né? Ok. Foi só melhorando. Irmão Marcos, e nesse caso o senhor já estava acompanhando a Assembleia de Deus? Assembleia de Deus, Eu estava acompanhando a Assembleia de Deus. Nesse mesmo dia que o Carlinho veio lá em casa, sim. E Carlinho, eu disse pra ele, Carlinho, rapaz, se você for meu amigo, não me chama mais pra beber, não. Agora eu sou seu amigo e eu quero o seu bem. Sim. Vamos pra igreja comigo hoje. E ele não rejeitou também, pra ele foi Resistiu, um choque, né? É verdade. Um choque.
É tanto que quando eu me converti, meus amigos diziam, para isso aí eu não dou 4 meses para ele sair da igreja. Sim. 4 meses. Uhum. Foi uma mudança radical, porque no sábado à noite, pastor, no sábado à noite, isso aconteceu no domingo, no sábado à noite eu passei o dia todo bebendo com eles. Todinho, começamos de manhã, de noite, tinha um bar de MacGyver lá depois da praça. MacGyver é irmão do Didi, de Cirlon, desses meninos aí da política. E MacGyver tinha um bar lá no outra praça, e eu cheguei pra lá, eu digo, MacGyver, me dê uma cerveja aí. Aí ele trouxe a cerveja, aí eu disse, essa aqui eu vou tomar sozinho, que vai ser a última. Olha só. Tava a turma todinha lá, né? E Carlinhos, rapaz, esse cabo aí tá só conversando umas loucuras, umas besteiras. Ele tá assim falando coisa que não faz sentido. Coisa que não faz sentido pra gente, né? E começou agora a falar de... E eu falando da Bíblia, falando das coisas que eu já vinha aprendido, né? Lendo e tudo. Aí quando foi no último copo, eu me lembro que eu peguei o copo, levantei assim, na mão assim, eu digo, eita, loura véia, tu quase que me mata, viu? Aí você não me vê mais não. E já tá 26 a 27 anos que eu não boto mais um copo de bebida na minha boca. No outro dia mesmo, parei, fui pra igreja, me converti e já tá com esse tempo todinho. Né? Quase 3 décadas, né, irmão Marcos? 4 meses, eles estão esperando até há 27 anos eu vou sair, né? Sim. Irmão Marcos, o senhor falou de vários momentos muito fortes, né, na sua trajetória de vida até ser alcançado por Deus, sua transformação de vida, o último momento com os amigos, né? O senhor diria que esses momentos foram os mais importantes ou o senhor destacaria um momento específico na sua vida, na sua experiência também até hoje, com Cristo, sua mudança, enfim. Então, pensando em toda essa trajetória, o que Deus fez por ti, qual seria o momento assim mais marcante na sua vida como filho de Deus? Pastor, a gente nunca esquece da convenção da gente. Sim. Né? Eu me lembro que quando eu comecei a ler a palavra de Deus e quando eu comecei a ler as escrituras, eu costumo dizer que tudo tem um propósito do Senhor na vida da gente. Se a gente começar, é porque a gente não estuda esse propósito e muitas vezes a sua correria do dia a dia não deixa ver. Né? Sim. Eu costumo dizer para as pessoas, qual é o sentido da vida para você, né? Acorda, come, dorme, acorda, come, dorme, acorda, come, dorme. Acorda, vai trabalhar, luta, dorme. E é só isso, né? Muito pouco, né? E quando você começa a ter uma intimidade, né? A Bíblia diz que nós não somos escravos, né? Para vivermos eternamente aterrorizados e atemorizados pelo mundo, mas nós somos filhos de Deus, pelo qual nós podemos o chamar de Abba Pai. Esse Abba Pai é uma experiência que você tem que ter com Deus, é um tipo de relacionamento com o Senhor. Sim. E quando eu comecei a me relacionar com Deus, com o Senhor, eu vi muita coisa assim, como se fosse Deus falando pessoalmente comigo. Teve um dia que eu estava em casa, estava deitado, eu botei a cabeça assim para trás na cadeira e eu comecei a ver Jesus saindo ali do nascente, em cima da nuvem. Como a Bíblia diz, que este homem que vocês estão vendo subir sobre a nuvem, um dia vocês vão ver descer também, né? Aí eu vi ele do nascente ali saindo e vinha ao meu encontro. Quando ele chegava perto de mim, eu olhava assim para ele assim e ele passava. Aí eu virava e saía correndo atrás e minha mãe começava a gritar: "Ei, para onde é que tu vai?" Eu disse: "Eu vou atrás dele agora." Que era Jesus, né? Sim. E de repente eu... O negócio é esse. E fiquei muito assim pensativo sobre tudo isso que acontecia. E nesse dia que eu estava na igreja, eu lembro que o pastor estava pregando sobre o arrebatamento, né? Mateus 24. E daí eu lembro que eu começava a olhar assim na igreja, eu via os irmãos tudo sendo arrebatados. De um por um, né? De um por um. A gente sabe que não vai ser assim, mas eu tive essa visão assim. Sim. Aí quando chegou assim do meu lado assim, eu olhei, o irmão foi arrebatado, eu disse: "Agora aí, vou pro céu." Chegou a hora de ir pro céu. Aí eu peguei, esperava, ficava na expectativa, mas de repente eu não saía do meu local onde eu estava. Aí quando eu olhava de lado, todos que estavam do meu lado já tinham subido. E eu disse: fiquei. Deve ter sido assustador, viu? Aí de repente uma mão tocou aqui no meu ombro. Aí quando eu olhei, era Jesus. Sim. Aí disse: "Bora, você vai também." Aí eu disse: "O de hoje não passa não." Aí nesse dia eu aceitei Jesus.
Nesse dia eu aceitei Jesus e logo já comecei a trabalhar na igreja também. Né? Porque eu sempre fui muito ativo dentro da igreja. Aquela vontade de servir, o De primeiro servir, amor. o primeiro né? amor forte, né? Que é esse tipo de primeiro amor que a gente nunca deve deixar abandonar. Verdade. Né? Assim? Verdade. Porque eu costumo dizer o seguinte, que eu aprendi com os homens de Deus que a igreja é um peixe. Sim. Que tem a carne boa, Sim. mas tem as espinhas, né? Verdade. E se você for comer as espinhas, você se engasga. Verdade. Deixa ela no canto, come só a carne boa, né? Verdade, irmão Marcos. É o melhor lugar do mundo, mas ainda tem suas dificuldades, né? Exatamente, tem. Daí, eu costumo dizer muito, quando você for para a igreja, você tem que entender uma coisa, que você vai para a igreja não vai para receber, você vai para entregar, certo? Então, como você vai entregar, você não olha para quem está do teu lado direito, não, porque tu vai ver tanta gente que está precisando de uma cura, né? Precisando de um processo de cura ali, Sim. que ainda dão mau testemunho, Sim. irmãos que ainda não entenderam, né? Que a vida deles é a pregação, Sim. né? Que a sua mensagem está na sua vida, na sua forma de viver, Sim. de se comportar. Então, você vai entregar, você entrega o seu culto. É só 2 horinhas. Então, na hora que começar o culto, com oração, tu já começa ali orando e buscando a Deus, entendeu? E depois vem os louvores, e tu começa a adorar. Tu vai e adora a Deus também. Até chegar a hora de Deus te entregar, que é a palavra. Aí Deus vai te entregar, e tu presta atenção. Não veja quem é que está lá pregando, não. Porque quando o homem sobe no altar, é Deus que vai falar. Sim. Não é o homem mais ali, né? E muitas coisas que Deus permite que ele não fala, ele não vai falar. Claro. Então, se você fizer isso, pode ser que ele fale até um bocado de besteira lá, Sim. mas vai ter uma palavra para você ali. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, quando você for, você entrega o seu culto. Né? Você Sim. entrega a sua adoração ao Senhor. Sim. E você vai ver. Se você não voltar da igreja diferente, você pode vir me dizer, Marquinhos, eu não senti nada. Não senti nada. Eu digo, pois então não vá mais não. Não vá mais Verdade, não. Marcos. Você não vai sentir não. Se você fizer, pegar a receita que eu estou lhe dando, e se você voltar da igreja a mesma pessoa, não vá mais não. Algo estranho está acontecendo. Porque talvez, não sei. É. Mas não, agora eu vou dizer para você, é difícil você não sentir. Se você fizer assim, né? Verdade, irmão Marcos. Olha, estamos conversando aqui com o Marcos Bezerra. Ele é um dos empresários na área, no ramo de ótica aqui no município de Icó. Vou chamar os nossos comerciais, daqui a pouquinho estaremos de volta. Você precisa de materiais gráficos que realmente impressionem? Na Gráfica Mil Cores, transformamos suas ideias em realidade com qualidade e rapidez. Com mais de 14 anos de experiência no mercado, oferecemos uma ampla gama de produtos gráficos, desde cartões de visita até banners de grandes formatos. Trabalhamos com os melhores materiais e tecnologia de ponta para garantir a excelência em cada detalhe. Nossa equipe especializada está pronta para ajudar você e a escolher as melhores opções para o seu projeto. Com equipamentos de última geração, garantimos impressões de alta qualidade e dentro do prazo. Na Gráfica Mil Cores, a sua satisfação é a nossa prioridade. Entre em contato conosco hoje mesmo através do WhatsApp 889-8111-9411 e veja como podemos te ajudar a destacar o seu negócio. Olá pessoal, mês de agosto está aí e a loja Mil Dicas Modas já está preparada com muitas novidades, muitas dicas de presente para você estar presenteando a pessoa mais especial da sua vida, que é o seu papai. E as promoções na loja Mil Dicas Modas não param. Em especial do Dia dos Pais, temos lindas camisas gola polo, gola careca, do P ao Extra G por apenas R$20. Você não escutou errado. Vocês também irão encontrar uma enorme variedade em carteiras, cintos, boné, óculos esportivos de vários modelos a partir de R$20. Então não perde tempo, vem para o lugar certo, vem para Mil Dicas Modas e garanta aí o presente do seu papai. Só na loja Mil Dicas Modas você irá comprar a partir de R$50 e parcelar até em 12 vezes nos cartões de crédito. Então não perde tempo andando à toa na cidade, vem para o lugar certo, vem para a loja Mil Dicas Modas. Aqui na Só Peças você vai encontrar as melhores peças para a sua bike, moto e seu automóvel.
Temos para vocês o melhor atendimento e, claro, o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com a Paulista Car, realizando todo tipo de serviço para o seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio, Centro, número 114, próximo à ponte do Rio Salgado. Um sorriso pode iluminar o seu dia, abrir portas e transformar vidas. Na Clinodonto estamos comprometidos em proporcionar o melhor cuidado para o seu sorriso. Com uma equipe de especialistas qualificados e tecnologia de ponta, oferecemos uma ampla gama de serviços odontológicos. Agende sua consulta hoje e descubra o que a Clinodonto pode fazer por você. Venha renovar a beleza do seu sorriso aqui na Clinodonto. Peixada do Zeca. Em Lima Campos você vai encontrar o que há de melhor na gastronomia nordestina. Eu falei Peixada do Zeca. Estamos localizados na rua Ilídio Sampaio, número 47, na entrada de Lima Campos. Então convido a você a vir se deliciar com os melhores pratos, com as melhores receitas aqui na Peixada do Zeca. Qualidade e tradição tem nome: Peixada do Zeca. Estamos de volta logo após os nossos comerciais. Nesta edição do Café Camarada, nós estamos batendo um papo com o empresário Marcos Bezerra. Ele é empresário há mais de 2 décadas aqui no município de Icó, no ramo de ótica. Tem várias especialidades nesta área. Estamos conversando com ele sobre experiências familiares, sua experiência de fé. Também nesse segundo bloco iremos conversar um pouquinho sobre o homem empresário, né, e como ele tem desenvolvido e o que o motivou a trabalhar nessa área. Muito bem, Marcos, antes de adentrar nessa área aqui empresarial, eu ainda tenho uma pergunta a fazer sobre a sua experiência e sua vida familiar, que é sobre como você conheceu a sua digníssima esposa, como Deus uniu essas 2 vidas e a partir daí 2 filhas, né, certamente filhas maravilhosas. Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre esse momento que Deus trabalhou em sua vida. Pastor, quando falar da minha família, eu me emociono um pouco, né? Porque depois de Jesus, é minha família, é minha esposa, minhas filhas, né? A gente vive para eles, né? Minha esposa, quando eu me converti ao evangelho, meus amigos, eles começavam a dizer que eu ia para a igreja só porque eu estava querendo ver as meninas da igreja. Sim. E é tanto que eu passei muito tempo sem... Eu digo, não, eu vou mostrar que eu venho atrás de Jesus mesmo. Esse não é o propósito. Não é o propósito, não. E eu me envolvi em todo que é de segmento de igreja, área do evangelismo, fui coordenador de mocidade, né? Mas nunca namorei com as meninas, não, da minha igreja, não. Eu evitava, né? E eu sabia que tinha muitas moças que eram interessadas comigo, mas eu não queria perder o meu foco com Cristo. Sim. E eu sempre dizia, uma das minhas primeiras orações que eu orei a Deus, eu fiz até assim um acordo com o Senhor, disse: Deus, se o Senhor me curar da depressão, eu prometo ao Senhor que eu vou, quando eu me casar, eu vou criar minha família nos teus caminhos. Foi uma das promessas que eu fiz a Deus. Sim. E quando eu conheci minha esposa, já estava com mais de 4 anos que eu estava na igreja, né? Ela morava em São Paulo e de repente ela veio e eu estava sentado lá no meu banquinho da mocidade. E quando o pastor apresentou ela, o pastor vai apresentar, geralmente o pessoal fica em pé, aí disse que era filha de Dona Bernadette, Dona Odete, né, que para mim é uma mãe também. Sim. A mãe dela, a gente, graças a Deus, a gente tem muita comunhão com a sogra, com o meu sogro, que faleceu já, e todos os irmãos dela. Eu disse: minha namorada vai ser aquela ali, eu vou casar com ela.
Aí é tanto que quando a gente tinha muito essa questão, pastor, de prova, né? Sim. A gente orava, Senhor, se for ela, o Senhor vai me colocar na frente dela. Sim. Né? Aí, quando terminou o culto, né? Que eu saí na porta do lado, a igreja é grande, você já sabe lá. Quando eu saí, a primeira pessoa que eu vi foi ela. Uhum. Aí eu peguei e disse, tu é filha de Dona Bernadette? Aí conversei com ela, Dona Bernadette, porque Dona Odete, que a gente fazia culto na casa da mãe dela. A mocidade, a gente fazia os cultos campal lá. Aí eu disse, eu posso lhe deixar estar em casa. Aí fui deixar ela em casa e tudo. Aí a gente conversou e tudo. Aí eu, logicamente, fui falar namoro pra ela. Ela disse, Marquinhos, vamos orar? Eu digo, bora, vamos orar. Uma mulher Aí sábia. nós passamos uma semana orando nesse sentido, porque Sim. ela tinha que voltar para São Paulo, Uhum. trabalhava lá. Eu disse, vamos orar. E a gente passou 7 dias orando pelo nosso relacionamento. Uhum. Aí até que teve uma cruzada evangelística lá próximo da casa dela e eu disse, tu já é adulto, eu sou adulto, eu acho que, Uhum. né? Já temos maturidade, Já temos maturidade para fazer uma suficiente, escolha, né? né? É. E eu tenho certeza que Deus está nesse negócio. E ela também tem. Aí a gente começou a namorar, né, pastor? E um namoro santo, Sim. né? Eu costumo, quando eu converso com os jovens, eu digo, olha, espera o tempo de Deus. Não vá viver uma lua de mel antes do tempo, não. Sim. Porque senão, depois que tu casar, em vez de lua de mel, tu vai viver uma lua de fel. O prejuízo é grande. Né? Ah. Então aguarda um pouquinho no tempo do Senhor, porque o casamento é cordão de 3 dobras. É você, sua esposa e Deus no meio. Então aguarda um pouquinho. E foi isso que aconteceu com a gente. A gente esperou o tempo certo. Casamos, pastor. Eu tinha uma barraca de verdura. Né? A gente já está começando a entrar na área empresarial. Sim, sim. Porque quando a gente começou, o que me levou realmente, ela foi tudo de bom na minha vida, minha esposa, porque quando você chega próximo do casamento, você começa a olhar como é que eu vou sustentar essa mulher. Dá um Sem trabalhar pouquinho de medo, não dá? Sem trabalhar em canto nenhum, não tinha nada, até o transporte que eu andava era uma bicicleta que quando ela veio de São Sim. Paulo, ela trouxe. Uhum. E eu andava e o cunhado dela queria ir embora para São Paulo, tinha essa barraca de verdura e eu comprei essa barraca de verdura. Sim. Aí comecei a trabalhar com verdura, Uhum. pastor, eu não tinha onde colocar. Uhum. Eu pegava todos os dias, eu levava todo o equipamento para minha casa, Sim. verdura, com barraca, com ferro, com tudo, e trazia 3h30 da manhã, levantava e vinha armar minha barraca de verdura na feira. Aí não era assim, não tinha aquela renda toda e tudo, eu disse, e ela trabalhava numa lojinha de roupa, vendendo roupa, e a gente sempre conversava, né? E aí eu disse, rapaz, só com isso aqui não dá para mim. Eu vou ver outra coisa. Aí fui vender produto natural, de porta em porta. Então, irmão Marcos, seu primeiro trabalho foi com verdura. Foi. Depois da igreja, né? Depois da Mas eu igreja. já tinha Sim. experiência que antes disso eu trabalhei num laboratório de óptica, que na época a lente era tudo de cristal, pastor. Nossa. Passei muito tempo trabalhando, minhas mãos hoje é cheia de cicatriz. Isso Sim. aqui, ó, Dá para ver. foi das lentes cortando. Sim. Tudo, ó. Ainda tem cicatriz hoje. E eu me lembro que nesse laboratório, a gente entrava de 7 da manhã e ia sair, era 12 da noite e 2 da manhã. Uhum. Porque na época era cristal e era uma época que, nessa questão de venda externa, o meu patrão vendia demais. Que ainda hoje eu sou grato a ele, que é o Lucena da Ótica Estrela. Né? É tanto que nós ainda gozamos de uma amizade muito boa, a gente conversa bastante, sempre quando um precisa do outro, a gente se ajuda. Uhum. Né? Mas foi lá que eu comecei. Sim. Foi lá que eu comecei. Sua primeira experiência. Primeira né? experiência com ótica. Meu irmão Uhum. Marcelo começou primeiro do que eu na Uhum. montagem. E só que aí aquele negócio, vamos atrás de emprego, vamos pedir Uhum. emprego, e dá para abrir emprego. E essa profissão de laboratório não tinha por aqui. Uhum. Só quem tinha esse laboratório era ele, no Iguatu tinha outro. Muito difícil de você ingressar nessa área. Sim. Aí eu falei, não. Aí quando eu conheci minha esposa, eu disse, e eu sempre tenho intenção, um dia eu vou ter o meu próprio negócio. Uhum. Né? Um dia eu vou ter meu próprio negócio. E dos conselhos que eu dou para os jovens hoje em dia, pastor, né, eu costumo dizer, nós temos que ter aula de empreendedorismo Sim. dentro dos nossos estabelecimentos para os nossos jovens. Uhum. Porque a gente sabe que a primeira coisa que o jovem tem que ser, ele tem que estudar mesmo. Uhum. Estudar, se capacitar, né, se formar, né? Mas só que assim,
de tanto ter esse conselho, que se você for olhar para todos os pais hoje em dia, se eles forem aconselhar o filho para poder dar uma vida boa futuramente, eles vão dizer, ó, ele vai para a faculdade, vai ser médico, vai ser isso e aquilo outro. E muitas vezes, a gente sabe que hoje um curso de medicina, além de ser caro, tem que estudar mesmo, bastante. E muitas vezes o jovem ele não tem essa aptidão pelo estudo. Realmente. Tá entendendo? Então, é aí onde tem que entrar a área do empreendedorismo. É onde o jovem ele tem que entender que ele tem que comprar uma xícara dessa por 10 e tentar vender por 15. Muito bom. Tá entendendo? E começa por aí. E eu conversando esses dias, né, com o meu pastor, eu disse, rapaz, a gente tem que pegar e dar aula de empreendedorismo para esses jovens, para eles aprenderem a empreender. Uma fantástica ideia, viu? Gostei muito. Porque antigamente nós tínhamos aula, né, o que é que acontece? O próprio sistema educacional hoje, ele tira isso da juventude. Sim. Né? Eu tenho muita questão contra os ensinos de hoje em dia, porque na minha época, pastor, a gente tinha uma matéria na escola que chamava-se técnicas comerciais. Sim. Que falava sobre a colonização, né, como as pessoas vieram, o pessoal que vieram de fora, os imigrantes que vieram para cá, para o Brasil na época, eles não vieram ser médicos, entendeu? Eles não vieram ser doutores em nada, não, advogado, medicina, não. Eles vieram vender produtos. A negócio. Negócio, venda de produto, agricultura, tá entendendo? Então, o que é que acontece? A nossa juventude ela está sendo iludida pela educação, de certa forma. Não querendo desmerecer o critério da educação. Minha filha pensa como o senhor. Exatamente. Mas assim, você aprender a fazer uma arte, entendeu? Esses dias mesmo eu fui abrir uma ótica lá em Altaneira. Sim. E que eu tô com uma ótica lá em Altaneira. Eu fui abrir essa ótica lá, aí eu peguei e fico olhando esse negócio das placas da frente e tudo. Aí eu fui pro YouTube. Sim. Eu disse, aí eu comecei a ver o pessoal fazendo. Eu digo, rapaz, eu vou fazer. Aí eu comprei todo o equipamento. Aí peguei um rapaz que trabalha comigo, eu digo, olha, cara, na área do empreendedorismo, é a área que mais tem condições de tirar o jovem da ociosidade, da maconha, do vício da bebida, porque quando você aprende uma arte que você se identifica com ela, você não vai para esse outro caminho, não. Sim. Você vai para cima disso aqui, porque você tem que aprender. O tempo que você tem, você vai para aprender. Então, é muito vasto essa questão do empreendedorismo. Hoje, infelizmente, um dia desse eu passei com minha esposa, aí a gente vê, hoje nós estamos num período eleitoral de política, né? Aí a gente vê o tanto de gente que vai atrás de um político, né? Andando de casa em casa, entregando o santinho do político, pedindo para a pessoa votar naquele rapaz, oferecendo as propostas dele, a proposta do político, que é você ter melhoria da saúde, da educação, da segurança, mas ele tem que aprender a falar assim, entendeu? E ele tem que entender que se ele faz isso com o político, ele pode fazer isso para ele mesmo. Não é verdade? Então você tem que usar isso que você está usando para o político, porque talvez o político lhe ofereceu um emprego, um trabalho, uma assessoria depois que ele ganhar, né? Por que você não faz isso para você? Uma das coisas que eu digo eu já vi muito jovem chegar para mim e dizer assim, olha, eu não vou trabalhar para enricar ninguém, né? Beleza, agora faça o seguinte, trabalhe para você e fique rico. Sim. Porque primeiro, para mim aprender a chegar até aqui, hoje, eu tive que enricar alguém. E se eu tive capacidade de trabalhar para alguém e ver ele ficar rico, eu também tenho capacidade de fazer isso para mim. Então, é questão de cultura, de visão, né? Porque se você não mudar essa questão na nossa juventude, eu acredito que todas as escolas eram para ter aula de empreendedorismo para esses jovens, para tirar ele da ociosidade. E como eu falei, eu comecei a vender verdura. Aí eu pegava, olhava o meu orçamento todo mês e dizia, rapaz, será que dá para me sustentar minha esposa com isso aqui? Aí eu disse, rapaz, sabe da coisa? Tinha um rapazinho que trabalhava comigo, meu amigo hoje, Tim, e ele era sobrinho da minha esposa, e ele chegou, e ele armava a barraca da tia, aí automaticamente ficava ali mais eu, na minha barraca de verdura. Eu dizia, Tim, rapaz, tu fica aí, na minha barraca de verdura, eu vou, de manhãzinha tu fica por aí, eu vou ver se eu acho outra coisa. Aí eu peguei, fui num amigo meu, que vendia produto natural, né? Um amigo meu que me deu essa ideia, né? Que é o Geraldinho. Mas quem quer que nós vender produto natural? Era cura-cura, lambedor, sabonete de aroeira, né? Umas vitaminas, gel para massageador, essas coisas e tudo.
Aí eu peguei e fui ele me levou no rapaz e eu me lembrei que eu comprei R$ 70 de mercadoria. O cara olhou pra mim e disse assim, Marquinhos, se tu for bom, isso aí não vai durar nem uma semana. Eu digo, é mesmo, é. Eu digo, pronto, eu peguei, botei na garupa da moto, não durou 3 dias. E eu já tava sem dinheiro, porque o dinheiro que eu tinha comprado a mercadoria. Aí eu fui lá nele e disse, rapaz, eu só vendo no cheque, no dinheiro. Eu digo, rapaz, aí eu arrumei um cheque. E agora? E pra você ter ideia, pastor, eu consegui esse cheque com o meu pastor Gessé. Uhum. E o cheque era de R$ 70 também. Aí eu fui comprei mais 70. Sim. Em menos de uma semana eu tinha vendido tudo já. Aí eu peguei e cheguei lá pra ele. Rapaz, eu vendi tudo e não tem mais cheque, não. Ele disse, rapaz, tu é vendedor, rapaz. Tu é vendedor, já vendeu aquilo tudo. Eu já vendi. Daqui. Aí mostrei as fichas tudo pra ele. Aí eu peguei, ele disse, não, mas eu vou lhe vender. Amanhã, que era à noite, eu fui lá, ele disse, tu vem aqui que eu vou abrir uma ficha pra tu. Aí eu disse, aí eu conversando com minha esposa, né, na época minha namorada, eu disse, Netinha, sabe uma coisa? Eu vou ver se eu consigo um cheque de 500 conto e vou comprar logo R$ 500 de mercadoria. Aí eu consegui com minha cunhada me arrumou. Confiou, eu fui lá e comprei os R$ 500 de mercadoria. Aí saí para vender. De manhãzinha eu armava a barraca, deixava a lá e ia vender. Aí de repente a Tina disse, papai, eu queria mais tu. Eu disse, mas para ir mais eu tenho que ter mais mercadoria. Aí o que é que acontece? Eu comecei a vender, com 1 mês ou 2 meses, mais ou menos assim, acho que vou colocar aqui 2 meses, não lembro bem. Aí eu falei o seguinte, eu disse, rapaz, eu vou ter que escolher ou a barraca ou os produtos. A barraca não dá certo não, os produtos tá... Eu esperei primeiro, eu fazia minhas cobranças e tudo, e o dinheiro começou a entrar. Aí o que é que eu fiz? Rapaz, eu vou abrir uma conta no banco para mim começar a usar cheque. Naquela época, pastor, você tinha que ter um limite. Você não chegava lá, abria a conta e tirava o cheque, não. Você tinha que ter um dinheiro em caixa. Limite, né? Lá dentro. Hoje você vai aí, é mais fácil hoje. Verdade. Tá entendendo? Aí eu peguei e fiz dessa forma. Aí fui no banco, aí tinha que ter R$ 600 naquela época na conta. Eu peguei e depositei os 600 e esperei 20 dias para poder tirar o primeiro talão. Pronto, aí eu tirei o primeiro talão de cheque. Aí comecei e o negócio começou a prosperar. Aí eu peguei e abandonei a barraca do Redura e fui pro meio do mundo. Fui pro meio do mundo, andar no meio do mundo, de casa em casa. E às vezes a pessoa diz assim, que às vezes quando eu vou questionar certas coisas, né? Um dia desse meu pastor disse assim, ei, Marcos, mas você fala assim, porque você é bem sucedido, porque o pessoal me tem como rico, sabe, pastor? Eu não sou rico, não, eu sou trabalhador. Claro. Mas você é bem sucedido e tudo. Eu disse, pastor, eu sou um vendedor de produto natural. O senhor sabe o que é vender produto natural? Você pegar, encher sua carrocinha de produto, de uma moto, e sair de casa em casa oferecendo seu produto, queimando a pele nesse sol. Foi assim que eu comecei. Entendeu? Aí, de repente, aconteceu de eu ir pro ramo da ótica, né? Sim. E aí eu disse, rapaz, sabe uma coisa? Eu vou fazer o que eu gosto de fazer, que é óculos. Eu trabalhava em laboratório. Eu me lembro que eu fui mais meu irmão Marcelo, nós compramos uma maquinária só as latas, mandei o cara reformar todinho, aí comecei. Comecei de pouquinho, né? E o negócio começou a prosperar. Hoje, graças a Deus, eu tenho um laboratório todo computadorizado, todo climatizado, né? Você ouviu que a gente fez um empreendimento agora na loja, né? A gente está abrindo loja, mas tudo teve uma semente plantada lá atrás. Teve um início, né, Marcos? Geralmente são inícios tímidos, né? Exatamente. Por que é que eu digo assim, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado. É como Deus disse, meu filho, eu só lhe dei saúde. A inteligência e a sabedoria que você foi e correu atrás. São ferramentas que precisam ser utilizadas. Exatamente. Mas assim, hoje no ramo de ótica, se eu ver que abre ótica direto, né? Direto abrindo ótica é um dos ramos que mais tem crescido hoje no momento. E cada dia mais é um desafio para você que está na loja. Verdade. Né? E às vezes, quando a pessoa chega assim para mim e diz, Marquinhos, tu tá vendo o tanto de ótica que tá abrindo? Eu disse, tu tá vendo também? Sabe para que é isso aí? É para tu não se deitar numa rede e ficar se balançando. É para você entender que você não pode parar. Tá entendendo? Porque o sol nasce para todos, meu irmão. Então você tem que se reinventar todos os dias no seu segmento. Tá entendendo? Muita gente que abre ótica, mas nunca estudou óculos, não sabe nem o que é se você perguntar o que é uma distância vértice, que é o básico, a pessoa não sabe o que é uma distância vértice numa lente. Se perguntar o que é um ponto geométrico de conversão numa lente, muitos, eu acredito, pastor, que não tem um conhecimento. 50% a 60% dos óticos não sabem.
Se você pegar, chegar no... Tem ótica aí que o senhor chega e diz, olha que grau é aqui nesse óculos, não tem nenhum lesômetro lá dentro. Então é o seguinte, o pessoal viu que o ramo é bom e foi para ganhar dinheiro, mas não se capacita. Porque eu costumo dizer o seguinte, gente, a gente está trabalhando com a saúde do olho, é a saúde da visão. Não é banana, nem peixe não, que você sai gritando no meio da rua, a banana, ó, o peixe, não. Tem que ter cuidado com isso, porque você está tratando de saúde visual. Aí o que é que aconteceu? Eu fui estudar. Porque na época a gente tinha que contratar o profissional optometrista e na época eram muitos poucos optometristas que existiam no mercado para poder nos atender. Aí eu digo, rapaz, sabe uma coisa? Eu vou fazer optometria. Aí onde é que... Eu não posso esperar não, porque eu já estou ficando velho. Muito bem. Né? Tá terminando, né? Estamos chegando ao fim, né? Pronto, pastor, e graças a Deus chegamos até aqui. Né? Fui, estudei, fiz meus cursos, vários cursos, né? Hoje eu estou terminando uma capacitação também na questão da reabilitação visual, porque eu vou abrir um consultório de reabilitação visual, para pegar aquele pessoal assim e deixar assim. Entendeu? Muito bem, irmão Marcos. Olha, eu já quero deixar o convite aqui para um próximo Café Camarada, para a gente bater um papo só sobre a questão da ótica. Amém. E tratamento e serviços que ela oferece. Exato. Vamos agendar e eu quero trabalhar só sobre isso contigo. Pronto, viu? pastor, eu tenho até esse interesse de levar para a população a questão do nosso conhecimento na área da anatomia visual. Sim. Né? Porque como nós somos optometristas e tem uma barreira muito grande Sim. ainda sobre o nosso segmento. Então a gente tem que passar para o cliente como é que a gente faz essa abordagem, Sim. porque a optometria no mundo, em 144 países, nós somos reconhecidos como o profissional habilitado para cuidar da saúde primária da visão. Isso é muito fundamental, né, Marcos? Muito fundamental. Então, é por aqui que passa, né? Nós não fazemos o trabalho evasivo, é do olho para fora, Sim. entendeu? São técnicas de física que a gente aprende dentro da faculdade, porque o nosso olho, ele se alimenta da luz, né? Eu costumo dizer, existem milhares de células fotorreceptoras lá na nossa retina que funcionam igual uma televisão. Quando você liga a televisão, a imagem não aparece com as pessoas lá, pronta. A imagem que o senhor observa, ela fica refletida também na retina do nosso olho, igual o senhor enxerga uma televisão, o senhor vai para frente no espelho, né? Então é assim que a gente estuda a física, ciência com física, porque na parte de ciência você tem que saber. Claro. Mas você não trata a questão evasiva do olho. Tratamento visual é oftalmologia. Muito bem, irmão Marcos. Olha, muito obrigado aí por esse bate-papo que o senhor nos permitiu. Vou agendar uma data para a gente trabalhar só sobre essa questão de visão, técnicas e tratamento. Optometria, certo? Tudo. Muito bem. Marcos, muito obrigado. Olha, Deus te abençoe. Eu que agradeço, pastor. Agradeço, viu, todos aqui da televisão, tá bom? E estamos felizes com todo esse bate-papo, viu? Leva um forte abraço lá para os funcionários da ótica, para a família. Amém, amém. Vou levar sim. Muito bem. Obrigado. Olha, nós conversamos aqui com o Marcos Bezerra. Ele é empresário no ramo de ótica aqui no município de Icó. Se Deus nos permitir, estaremos de volta na próxima segunda-feira. Um forte abraço e até lá. Brasil Modas. A loja com variedade e um preço que cabe no seu bolso. Contamos com moda feminina, moda masculina, moda infantil, cama, mesa e banco. E ainda temos um espaço completo e diversificado para o seu bebê. Enxoval completo, jogos de bolsas, roupinhas e acessórios. Faça as suas compras com facilidade. 10% de desconto nas compras à vista e ainda dividimos no cartão em até 6 vezes sem juros. Brasil Modas, a loja que veste você. Aqui na Só Peças você vai encontrar as melhores peças para a sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e, claro, o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com a Paulista Car, realizando todo tipo de serviço para o seu veículo automotor.
Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio, Centro, número 114, próximo à ponte do Rio Salgado. Em Icó, você pode contar com a Louro Tintas. Tecnologia em tintas automotivas. Anote aí os nossos telefones e WhatsApp. DDD 88 99226 8687 ou 99633 8499. Louro Tintas Automotivas. Brasil Modas. Loja com variedade e um preço que cabe no seu bolso. Contamos com moda feminina, moda masculina, moda infantil, cama, mesa e banco. E ainda temos um espaço completo e diversificado para o seu bebê. Enxoval completo, jogos de bolsas, roupinhas e acessórios. Faça as suas compras com facilidade. 10% de desconto nas compras à vista e ainda dividimos no cartão em até 6 vezes sem juros. Brasil Modas, a loja que veste você.